que ajudaram a construir o nosso caminho. Eu sozinho, sem dúvida alguma, não ia conseguir chegar onde a gente chegou. Uma empresa que prestava o serviço lá para um dos prédios, e a empresa ela acabou quebrando, né, e deixou a gente na mão. E aí eu falei, pô, os prédios tem que ter porteiro, né? Ainda, mas e no mercado você vai impor a sua ideia? Não, você tem que convencer. Você tem que apresentar número, você tem que apresentar resultado. Chuta a bola e corre atrás, vai pra cima. A gente vai pra cima que vai dar certo, né? Eu devo ter mais de 30 histórias de carreiras de pessoas que saíram do exército e entraram na Invicta. Saudações militares, sejam todos bem-vindos a mais um Contrate Veteranos, que faz parte da divisão Hub de Soluções Paramilitares e busca dar a vocês uma visão do meio corporativo. Eu tenho a honra de receber hoje aqui o Felipe Provenzano, que é tenente da reserva do Exército Brasileiro e CEO do Grupo Invicta. Provenzano, seja muito bem-vindo ao programa, agradeço aí por ter aceitado o nosso convite e queria que você iniciasse contando um pouco da história do Grupo Invicta e da sua história como militar, como essas histórias se misturaram na sua vida. Galdino, obrigado pelo convite, pela confiança e parabéns pela sua iniciativa que eu tenho acompanhado aí pelo menos aí há uns 8 anos aí de fazer esse trabalho de dar o apoio para o militar que está fazendo essa transição de carreira. Eu acho isso aí importantíssimo. Provenzano, e conta um pouco pra gente como começou essa história do Grupo Invicta e como a sua trajetória como militar se misturou com a história da empresa. Legal. Galdino, eu entrei no Exército em 2004, eu sou da turma de 2004, sou de infantaria. E fiquei o meu tempo no Exército, aí os 8 anos, servi em Lins, fiz o EIPOT em Campinas, né, no 28, depois eu fui para Lins e depois eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, servi lá na Companhia de Infantaria de Guardas e depois eu fiquei na base de administração e apoio do Ibirapuera e a gente serviu juntos até ali no Comando Militar do Sudeste. Bom, nos últimos anos do Exército eu fiquei mais na parte administrativa, eu fui chefe de uma divisão de PNR, e lá era como se fosse uma empresa, né? Nós fazíamos a administração dos próprios nacionais residenciais, então nós éramos como se fosse uma imobiliária que fazia a gestão do patrimônio da União e distribuía as unidades habitacionais para os militares que vinham de fora de São Paulo. E além da gente fazer essa gestão, a gente também era responsável pela manutenção dos PNRs. Então eu tinha lá praticamente uma companhia de soldado, cabo, sargento, tenente, eu tinha engenheiro, tinha encanador, eletricista, tinha várias qualificações lá ligadas à obra. E além disso, a gente também era responsável pelos acessos dos condomínios, né? Então eu tinha soldado que fazia às vezes de portaria, de zeladoria, tal, e enfim, essa minha experiência me chamou a atenção para empreender, né? E a história do empreendedorismo, ela começou mais ou menos nessa época. Eu estava para sair do Exército. O meu tio no Rio de Janeiro, ele tinha uma empresa de monitoramento de veículos, uma das primeiras empresas de monitoramento do Brasil. Na época ela chamava GuardOne, e o meu tio me ligou, faltava um ano assim, aliás, faltavam 2 anos para eu ir embora do Exército. Na época para mim era 1 ano, porque a legislação mudou e a gente pôde ficar mais um. E ele falou, e aí, vamos expandir aí a operação para São Paulo? Você tem interesse de levar a GuardOne para São Paulo? Eu falei, olha, interessante, né? Tem um pouquinho de match ali com o que a gente faz, né? Segurança, rastreamento de veículos e tal. E, paralelo a isso, eu já estava observando colegas que estavam dando baixa e estavam tendo muita dificuldade de se recolocar. Falou, pô, o que eu vou fazer? Eu fiquei aqui 8 anos, né? 7 anos na ocasião, dando a ordem unida, fazendo campo e tal. E aí, né? O pessoal não tinha tanto acesso à informação, não tinha um podcast igual o seu, assim, para divulgar o processo para a pessoa, né, fazer essa transição de carreira. Eu fiquei observando isso. Pois bem, em um determinado momento, tinha uma empresa que prestava o serviço lá para um dos prédios, e a empresa, ela acabou quebrando, né, e deixou a gente na mão. E aí eu falei, pô, os prédios tem que ter porteiro, né? Sim. Aí cheguei pro comandante e falei, coronel, a gente vai ter que colocar soldado, vamos fazer escala de serviço e tal. E só que nesse meio
no meio do caminho, eu tive muito contato com o dono dessa empresa, né? Para ver se ele conseguia terminar de atender o contrato. E o cara, o empresário já de longa data, ele começou a me dar vários insights, assim, até de forma sem intenção, né? E eu comecei a pegar esses insights. Ele, não, pô, é difícil recrutar, fico na mão de funcionário, o cara lá falta, tal, não sei o quê, a mão de obra é pouco qualificada. Aí eu fiquei, né, só observando. E é difícil administrar, tal, não sei o quê. Aí o cara quebrou mesmo, aí os meus soldados lá assumiram a portaria dos prédios e eu fiquei com isso aí guardado na minha cabeça, né? E paralelo ali o pessoal penando, saindo do exército, penando para conseguir emprego. Aí tudo bem. Aí veio a legislação mudou, aí prorrogou por mais um ano o contrato, aí eu empurrei mais para frente ali a minha estada no exército. E aí, finalizando ali o meu tempo no Exército, eu tinha um subcomandante, que hoje era meu sócio, o Coronel Rezende, e eu tinha que reportar a ele toda vez que eu tinha que me afastar da guarnição, né? Eu falava, Coronel, eu preciso ir pro Rio de Janeiro. Aí ele, tá autorizado, né? E aí passou uma, duas vezes, na terceira ou quarta vez que Coronel, eu preciso ir pro Rio de Janeiro, ele falou, o que você tá aprontando lá no Rio de Janeiro? O que você tá indo tanto lá, né? Eu falei, não, Coronel, o que acontece é o seguinte, eu estou me preparando para ir embora, né? E o meu tio tem uma empresa lá no Rio de Janeiro e ele me convidou para conhecer a estrutura e tal e falou que tinha interesse de trazer essa operação para São Paulo e que eu ajudaria ele a tocar isso aqui em São Paulo. Aí, ele deve ter guardado isso no HD dele também, né? Assim como eu guardei tudo que o empresário lá que quebrou falou. E aí, um tempo depois, eu expliquei para ele o que era o monitoramento, né? Tudo que eu já tinha visto lá na empresa do meu tio. E ele, aí passou. Algum tempinho depois, ele me chamou na sala dele e falou, pô, cara, olha que coincidência. Veio uma pessoa aqui visitar o quartel e tal, e ele pediu indicação de uma empresa de rastreamento de veículo. Que o cara trabalha com uma frota lá, era um grande frotista na época. E falei, caramba, né? Vamos lá conversar com esse cara. Obviamente que com a minha pouca experiência não deu certo o negócio, mas deu certo a minha sociedade com o Rezende. Ele falou, ele também, né, um coronel de carreira, ele falou, eu também preciso me preparar para sair. Então, vamos unir forças? Eu conheço um pouco de inteligência, de análise de risco e tal, e você com a parte de monitoramento, o que você acha da gente unir forças? Vamos arriscar. Eu falei, vamos arriscar. Isso deve ter sido em maio, mais ou menos. Em julho eu saí e a gente já saiu aí abrindo o CNPJ e arriscando. O nosso primeiro cliente, cara, foi foi uma empresa que até hoje a gente atende e o advogado dessa empresa é da minha turma. Então, você vê, Galdino, como o networking ele funciona, o contato ele é muito bom principalmente no nosso meio, que a gente não vive, a gente fica 8 anos ali preso dentro do exército, a gente não tem essa liberdade para ficar fazendo contato e tal. E aí esse meu camarada, o Carmona, ele falou, olha, eu trabalho numa empresa assim, 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 a gente está com uma sequência de roubos de caminhão, você não está com um negócio de rastreamento de veículos? Eu falei, puxa, sim. Falou, cara, você não quer vir apresentar aqui para a diretoria da empresa a solução? Eu falei, vou. Bom, deu certo, esse foi o nosso primeiro cliente, é cliente nosso até hoje. A gente entrou lá com a solução de rastreamento e a solução de inteligência, conseguimos lá estancar o problema deles e até hoje, né, estou sendo bem redundante, mas até hoje é nosso cliente. E foi assim o começo da Invicta. A gente chutou a bola e correu atrás. Quando nesse cliente o contrato começou a ficar grande, a gente percebeu que a gente precisava de mais gente para tocar o projeto, vamos dizer assim. E aí com isso veio um terceiro sócio, também R2, que serviu também com a gente. E ele entrou na sociedade para somar. E estamos aí há 12 anos, entrando no 13º ano,
com muito sucesso. E a gente opera em 6 unidades de negócio. São unidades que operam de forma distinta, ou às vezes elas se convergem na prestação de serviço. Então eu costumo dizer que são unidades de negócio independentes, mas são multidisciplinares ou até mesmo interdisciplinares. Às vezes uma precisa da outra e assim sucessivamente. Então a gente atende com soluções de inteligência, investigação, prevenção de perdas. Nós temos a unidade de negócio de monitoramento, que são os 2 embriões da empresa. Depois disso, a empresa cresceu, os clientes foram demandando outras atividades. A gente abriu a unidade de negócio de segurança eletrônica, depois de facilities, que é terceirização de mão de obra, gerenciamento de risco e, por fim, de segurança privada. Então, esse é o nosso, são as nossas ferramentas, vamos dizer assim, que a gente tem para atender os nossos clientes. Pô, que legal, uma trajetória aí de superação, né? Porque o militar geralmente não tem muito pendor, às vezes, para empreender. Ele nem sabe, às vezes, por onde começar, mas no seu caso foi algo que foi até necessário, né? Você não teve nenhuma oportunidade ali na sua frente e abriu um caminho que você falou, vou lá. Sim. Foi mais ou menos por aí, né? Foi exatamente assim, mas eu gosto de destacar também que o networking ele foi libertador no caso da Invicta. Quando eu estava nesse período aí de transição, tinha um outro tenente que foi o meu comandante de companhia, o tenente Rodolfo. E o Rodolfo ele era advogado, mas ele comandou uma companhia de infantaria de guarda a carreira inteira dele dentro do Exército. E depois ele foi embora, claro, né? Ele falou, pô, eu vou advogar? Eu gosto de advogar e tal. E aí um dia ele voltou no quartel, alguns poucos dias depois que ele deu baixa, ele voltou no quartel e falou, pô, Provenzano, eu tô numa área aí de gerenciamento de risco. Pô, era uma coisa nova, relativamente nova, vamos colocar assim, né? Que ano que foi isso? Isso foi em 2012, no ano que eu... Acho que foi 2011, desculpa, foi em 2011. Foi no ano que ele deu baixa, eu dei baixa um ano depois. E eu, caramba, né? Que coisa diferente. E aí, nisso ele continuou lá na tal da empresa de gerenciamento de risco, uma empresa que não existe mais, também de um coronel, acho que 2 ou 3 coronéis que eram sócios. E aí, numa dessas idas e vindas de almoço, que a gente se encontrava bastante, até hoje a gente se encontra, ele falou, pô, eu tô com uma vaga, eu preciso de alguém para uma determinada atividade, você indica alguém? E na época, tinha um tenente que também servimos juntos em Lins, e ele estava dando baixa porque o quartel dele lá diminuiu uma companhia, alguma coisa assim, aí né, acabou perdendo a vaga, já era muito antigo. E aí eu falei, pô, eu tenho sim uma pessoa para te indicar, né? Eu tenho o tenente Tomás, né? Aí troquei contato, tal, não sei o quê. Ele falou, pô, se é uma indicação sua, eu não vou nem me preocupar. Eu vou convidar o cara para vir trabalhar, se ele aceitar, ele tá dentro. E deu certo lá, eles trabalharam um bom tempo juntos, depois eles saíram dessa empresa, foram trabalhar juntos em outra empresa, depois cada um seguiu um destino aí, mas é um exemplo de que o networking ele funciona e o militar vai acabar priorizando o militar, né? Sem dúvida nenhuma. Então essa é a ideia. E aí eu fiquei observando isso, falei, pô, esses movimentos são legais e tal. Logo quando eu saí, em 2012, na época tinha Orkut, o pessoal tinha uma comunidade lá no Orkut de R2 Networking e tal. Eu acho que foi até o Tenente Bernes que fez essa comunidade. Grande Bernes. Né? Grande Bernes. Tá lá no Chile, mas tá sempre próximo. Figura. E o Bernes, foi o Bernes, com quase certeza que foi o Bernes, e ele fez essa comunidade, depois virou um grupo no WhatsApp e tal, enfim, o grupo tá lá até hoje. Eu sou um dos que ficam mais à frente do grupo. E a gente tem lá uma infinidade de R2 do Brasil inteiro que participou desse grupo. Mas voltando à história, lá depois da minha baixa, no ano seguinte, 2013, acho que a gente fez o primeiro encontro assim de R2. Foi um sucesso, foram umas 5 pessoas. Foi um almoço que a gente fez antes de uma feira de segurança. Aí foi... Eu não me lembro quem estava, mas começou assim. Sim. E lá, né, nesse encontro, a gente já
compartilhou as ideias, né? Pô, a dificuldade que o camarada teve de se recolocar no mercado de trabalho, né? Porque a experiência que a gente tem no Exército, ela não é a experiência que o mercado exige, né? É uma experiência completamente diferente, são vetores, apesar de ser o mesmo segmento de segurança, vamos colocar assim, mas são segmentos que diferem bastante, né? E aí eu fiquei com isso aí. Aí eu pensei assim, putz, quando eu tava saindo do Exército, eu não tive tanta opção assim, né? Não tinha um podcast igual o teu pra gente poder pegar esses bizus. E eu falei, pô, poucas pessoas estenderam a mão para mim, por exemplo, esse meu amigo Carmona que deu essa oportunidade. Eu lembro de outros também que falaram, pô, você tá empreendendo, mas se alguma coisa der errada, você pode me procurar que você tem espaço aqui, né? E, pô, isso foi importante para dar força pra gente, né, continuar. Falou, pô, se der errado, eu tenho alguma coisa garantida aí, eu vou pro mercado de trabalho. Graças a Deus isso não foi necessário, mas isso me deu um insight para eu começar a fazer isso. Falei, pô, eu tive poucas pessoas que estenderam a mão para mim, eu tive poucas pessoas que me deram alguns caminhos, né, poucas mesmo. E por que eu não posso ser essa pessoa? Por que eu não posso ser essa pessoa que estendo a mão para quem tá saindo? Eu não vejo problema, né? Então a Invicta lá, ela tem essa máxima do meu efetivo total lá na empresa, tem um pouco mais de 1.000 funcionários. Eu acredito que hoje a gente deve estar aí com mais da metade ex-militares. Então eu tenho ex-militares do Exército, principalmente, da Força Aérea, da Marinha, tenho poucos, mas nós temos funcionários que são oriundos de Marinha, PMs, ex-PMs que são aposentados, trabalham com a gente em São Paulo, no Rio, em Recife, né? E Guarda Civil também. Então a gente tem pessoal de segurança pública em peso trabalhando com a gente. Então a gente tem eu comecei como se fosse um projeto pessoal que se fundiu aí, se misturou com um projeto da empresa. O nosso primeiro funcionário, quando a empresa começou a crescer, né, junto com aquela história lá dos caminhões, da empresa que precisava dessa solução, foi quando a gente abriu o nosso primeiro posto de portaria de facilities, foi quando a gente abriu a área de facilities. Eu falei, pô, eu preciso de alguém para me ajudar. Trouxe uma pessoa, um tenente que trabalhou comigo nos últimos 3 ou 4 anos na base, o Tenente Teixeira. Ele foi o nosso primeiro funcionário e ele ficou por 7 anos da Invicta, e ele saiu ali de um analista para diretor de planejamento estratégico. Então a Invicta ela tem esse terreno fértil para a pessoa construir a sua carreira. Hoje ele está em outro ramo aí, mas ele ajudou a construir, e ele tem a mesma ideia que a gente, né, de trazer veteranos e tal. E trouxemos aí bastante R2, bastante sargento também, cabo, que acabou construindo a sua carreira na área de segurança dentro da Invicta, ou então alocado em algum cliente. Mas eu acho que a nossa máxima é dar oportunidade. A gente dá oportunidade, a gente aproveita as ferramentas que o militar ele acaba desenvolvendo na caserna, né? Algumas, as principais skills, a gente aproveita isso, e quando a gente insere essa pessoa no mercado de trabalho, a gente procura dar o máximo de suporte, dando aquele verniz de segurança privada, né? Mostrando para ele o caminho que ele tem que seguir. A gente mistura muito ali, que nem no Exército, vai falar, meu, você já sabe fazer, agora vai e faz, né? Se você tiver dificuldade, você errar, volta, a gente corrige e você segue aí naquele azimuth. Então essa é a nossa máxima, e basicamente nós somos uma empresa de oportunidade. E você tocou num ponto muito legal, que é essa questão do networking, né, Provenzano? A gente tem uma camaradagem muito forte lá dentro. E às vezes a gente não enxerga que essa camaradagem lá fora, ela se perpetua. Mas para isso a pessoa tem que estar com a cabeça aberta, né, e manter essas relações vivas. E eu acho que você sempre foi uma pessoa que enxergou o valor nisso. Sim, porque claro. A gente também se depara com muita gente que sai, seja tenente, ou coronéis, ou sargentos, ou soldados, que acaba esquecendo do passado, né? Às vezes um camarada de turma está precisando de um apoio, uma ajuda, né? Porque a gente sabe, as turmas são muito grandes, tem um camarada que vai se dar super bem, vai ser um cara de sucesso, e tem gente que fica patinando, né? E quando comecei esse trabalho, e a gente começou mais ou menos na mesma época, Sim. eu comecei
todo esse trabalho social em 2013, então você estava ali mais ou menos no começo, eu sempre ouvi falar da Invicta, né? E como eu não era da área de segurança, eu sou de intendência e jurídico também, né? E comecei a ouvir, pô, Invicta, eu queria saber quem que é a Invicta, né? Porque muita gente vinha até mim e falava, pô, eu tive a minha primeira oportunidade lá e eu sou muito grato a eles. Então, eu acho que a Invicta, se não é a maior empresa contratante de veteranos hoje do país, é uma das maiores, com certeza, né? Até pelos números que você falou. Sem dúvida. Então, esse olhar social que você teve de enxergar o nosso convívio ali do dia a dia, que nem você falou, não precisa nem entrevistar, o cara está me indicando. Então, a gente tem essa questão da confiança muito forte, né? E isso você estava à frente do tempo, porque hoje eu vejo acontecer as empresas falando, não, traz o militar que a gente confia no trabalho dele, é uma pessoa com as soft skills, com os valores, mas naquela época não. Naquela época você tinha que ter todo o currículo já formatado, a empresa não queria treinar. Então, hoje, no pós-pandemia, já está muito mais difícil conseguir mão de obra, elas estão aceitando isso. Mas você sempre teve esse olhar de acolhimento para o militar, sabendo que era difícil, você não teve ajuda, né? E você resolveu estender o braço para a galera. Então, parabéns, assim, em nome da nação veterana mesmo, porque não foram poucos os militares que eu ouvi isso. Não, a Invicta me deu uma oportunidade. Mesmo que eles tenham saído depois, mas essa lembrança sempre fica. A primeira empresa é o primeiro emprego do militar, então isso é essencial. E nesse sentido, Provenzano, o que você orienta o pessoal que está na ativa hoje, né? A gente está gravando hoje em dezembro, a baixa é agora em janeiro e fevereiro. A construção desse relacionamento entre eles, as turmas, ou seja, ali dentro do quartel, como eles podem aumentar esse convívio de forma que essas relações elas continuem lá fora? Bacana, antes de eu te responder isso, eu vou fazer um novo storytelling aqui, né? Sim. Como eu disse lá, depois da iniciativa do Tenente Bernes, teve esse grupo no WhatsApp. Esse grupo hoje, ele tem aí cerca de 240 pessoas. Tem militares de todo o Brasil, Tá. dos mais diversos órgãos de formação aí de oficiais temporários. Então tem gente do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Bahia, Legal. do Brasil inteiro, tá? E qual que foi a minha ideia de fomentar esse grupo? Fazer uma rede, tá? Por quê? Porque uma rede. O que uma rede facilita pra gente? Bom, quando a gente pede alguma indicação, geralmente quem a gente indica são pessoas que a gente já teve algum convívio ou já teve alguma interação e a gente acaba tendo algum vínculo de confiança com essa pessoa, tá? E o que você comentou aí do militar, né, de criar esse ambiente de facilitação até, fica mais fácil da gente confiar, vamos dizer assim. Eu pensei, pô, a gente precisa ter uma rede de máximo de pessoas para quê? Pô, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer algum bizu? Quer discutir algum assunto? A gente joga esse assunto lá dentro desse grupo e alguém já passou por isso. Sim. Tem gente lá muito mais antiga, de turma, de idade, enfim. E esse grupo é muito bom por isso. Lá já vi pessoas sendo recolocadas, já vi pessoas resolvendo problemas pessoais, ou então problemas das empresas das quais eles fazem parte, por conta desses insights que acontecem nesse grupo. Então, o meu primeiro bizu aí que eu coloco para quem tá ainda na ativa procura se juntar com pessoas que você tem uma certa afinidade. E essa afinidade, ela vai ser transformadora lá no futuro, tá? Então, esse é o meu primeiro grande bizu. Unem forças, né? Ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu tive pessoas muito competentes junto comigo. A Invicta chegou onde chegou porque a gente nós trouxemos pessoas que ajudaram a construir o nosso caminho. Eu sozinho, sem dúvida alguma, não ia conseguir chegar onde a gente chegou. Então, esse é o meu primeiro grande insight para quem está dentro da caserna hoje. Pô, é um grupo muito grande. Você vê várias pessoas na sua turma e de turmas depois da sua ou antes da sua que tem muita afinidade. Então, se junta ali, monta um grupo. Com um café, né? Alguém conhece alguém. Sim. Alguém conhece alguém, Isso. entendeu? Pô, você manda lá no grupo, pessoal, eu vou participar de um processo seletivo na Invicta. Alguém conhece alguém na Invicta? Pô, alguém de alguma turma vai conhecer alguém que trabalha na Invicta, que vai chegar em mim, que vou dar essa direção pro RH. Falar, RH, este currículo aqui, olha com uma atenção especial. É assim, esse para mim é o primeiro passo.
tá? Depois disso, eu tive num evento aí na semana retrasada, um encontro de final do ano de uma associação na área de segurança, a ASIS. Eu sou filiado da ASIS e a Invicta ela tem ajudado a ASIS em alguns eventos justamente com esse viés. A gente precisa preparar as pessoas para elas serem inseridas no nosso meio. Como geralmente são pessoas que vêm do mundo militar, pelo menos que da realidade da Invicta, elas vêm cruas, elas vêm sem conhecimento. Então, qual que é o nosso grande desafio? É justamente trazer essa pessoa do mundo militar e transformar ela para o mundo civil. Esse é o nosso primeiro desafio. Então, que iniciativas que a Invicta tem que pode fazer com que o militar ele seja preparado para essa vida civil? Nós temos lá na Invicta a Academia Invicta, que é para o público externo. O ano que vem ela vai bombar. E nós temos a Universidade Invicta, tá? A Academia Invicta, o viés dela é para preparar, ou então dar um direcionamento no nosso ramo de segurança e serviços para pessoas que são externas à nossa estrutura. Então, a gente faz isso para algum funcionário de cliente, para pessoas que se interessam pelo assunto, pessoas que estão nessa transição de carreira. A gente tem um programa, o ano que vem ele vai ser muito mais aberto, muito mais divulgado e com várias matérias aí de interesse coletivo, mas na área de segurança e serviços. E nós temos a Universidade Invicta, que é uma plataforma de educação, é uma plataforma online, e lá, dentro das carreiras que nós temos dentro da Invicta, nós temos diversos vídeos de treinamento que vai aperfeiçoando o conhecimento do nosso funcionário. Seja ele lá um controlador de acesso, um porteiro, um vigia, um vigilante, um líder de uma central de monitoramento, um operador, um supervisor. Todos eles têm lá essas matérias dentro da Universidade Invicta, cada um tem o seu login, a sua senha e tal, e eles consomem esse conteúdo lá. Lá a gente fala de diversos assuntos, desde assuntos do momento aí, diversidade, inclusão, alguma coisa ligada à educação financeira, até os assuntos relacionados à atividade fim da empresa, tá? Então, recapitulando aqui, o grande bizu se unam e façam um grupo, unam forças que sempre alguém vai conhecer alguém. Segundo, fica de olho nessas iniciativas. Não, acredito que não só a Invicta tem essa iniciativa, algumas associações têm também, vocês têm bastante podcast que tem bastante conteúdo. Então comecem a acessar esses conteúdos, pessoal, para vocês começarem a falar a língua do mundo corporativo. Eu acho que isso é primordial. Não adianta nada a Invicta fazer o papel, ou não só a Invicta, outras empresas fazer o papel de recrutar esse veterano e colocar ele no mercado de trabalho, se ele também não tiver a preocupação de se preparar, sim, né? Sim. Lembrando, aqui fora, ninguém vai colocar em forma, ninguém vai fazer uma corrida aí na Paulista. Não, aqui a pegada, vamos dizer assim, é um pouco diferente. E o militar tem essa característica, né, Provisano, de sempre se preparar, né? Então, a gente viu vários casos de militares que não se prepararam, né, para a saída ou deixaram para o último ano quando já era tarde. Então, nas palestras eu sempre falo muito isso, e você tocou num ponto que é importante também, é ele saber olhar para fora, né, e estar condizente com o que o mercado corporativo espera dele, né? Porque a Invicta dá uma oportunidade, mas às vezes outras empresas não vão dar, né? E ele vai ficar ali aguardando a oportunidade que nunca vai chegar, porque às vezes o currículo dele não está em condições, o jeito dele traduzir as competências da caserna também não está funcionando, né? Então, eu falo muito sobre isso com eles, né? Toda a resiliência que você aprendeu, a flexibilidade, a camaradagem, espírito de equipe, são competências muito valorizadas aqui fora, mas você precisa saber contar isso para o recrutador, né? Então, estar ligado no que está acontecendo aqui fora. Hoje é muito mais fácil, né? Tem o próprio podcast aqui, tem as redes sociais, né? As empresas fazem vários programas, né, para mostrar um pouco como é o dia a dia, mas o militar, ele acaba ficando em desvantagem com o candidato civil, às vezes, né? Imagina
uma vaga em que aparecem 1000 candidatos em poucas horas, né? E o militar ele é só mais um ali na multidão. Então, nesse sentido, eu sempre oriento o pessoal sobre a questão da importância de se cadastrar no plano de chamadas, né? O Grupo Invicta já usa o plano de chamadas, acessando ali os cadastros dos militares que estão saindo, e agora é uma véspera de saída, véspera de baixa também. Então, a gente precisa de ferramentas, e isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que é a camaradagem. A empresa dando uma oportunidade, e no caso, uma empresa de um veterano, né? Sim. O Provenzano. Então, acho que o militar ele tem que estar ligado no que está acontecendo. E falando um pouco sobre o mercado de segurança, de serviços, qual é a sua visão hoje geral sobre esse mercado e como esses militares eles podem se preparar? Não só na questão do currículo, mas existem cursos que eles possam fazer, ou vai muito pelo perfil deles mesmo? Inicialmente, eu acho que o perfil ele agrega bastante, né? Pelo menos na realidade da Invicta e nos clientes dos quais nós prestamos serviço, o perfil do militar ele acaba sendo um diferencial, tá? Ele é um diferencial que destaca, tá? Mas ele é um diferencial. Isso não quer dizer que é um fator preponderante para ele ser contratado. O que eu enxergo aí que eu acho que o pessoal pode buscar, né? Bom, primeiro, o mercado de segurança, ele apesar de ser um mercado muito grande, ele acaba sendo um mercado um pouco restrito. Quase todo mundo conhece quase todo mundo, tá? Então, nessas andanças que a gente tem aí, sempre que eu chego em algum lugar, a pessoa que eu vou tratar conhece alguém que me conhece, tá? Então, esse ponto é interessante. Então, qual que é o papel do militar que está saindo hoje da caserna? Eu costumo dizer o seguinte: imagina que a gente troque os papéis, pega um civil e coloca ele dentro de um pelotão. Como ele vai se comportar? Ele não vai saber, Não vai. né? Se ele não tiver uma preparação, se ele não tiver um ensaio, se ele não estudar, se ele não, né, se ele não se ambientar ali para onde ele está sendo inserido, ele não vai durar, tá? Então, como que eu acho que o militar que ele está saindo da caserna hoje, né? Se eu estivesse falando isso há 10 anos atrás, eu ia falar, eu não faço a menor ideia, porque não tem ferramenta para isso, mas hoje tem ferramenta. Eu acho que primeiro tem que entender a linguagem do mercado, o que o mercado hoje consome em relação à segurança e serviço. Hoje, as empresas elas estão fugindo daquela força bruta da segurança ou a brutalidade da segurança e buscando mais a inteligência, a análise, a prevenção. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro caminho. O meu sócio, o Rezende, ele fala que militar é o rei do diagnóstico, né? Só que ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele tem muita dificuldade de implantar o que ele diagnosticou, né? Então, esse é um fator assim bem complicador. Mas existem vários cursos aí que o militar pode fazer. Os podcasts, né? Vou chover uma olhada aqui, mas o seu podcast, nós temos aí algumas iniciativas de ex-militares que têm escolas que preparam as pessoas, não são escolas de formação de vigilante, né? Não vamos misturar aqui as frequências. Tem a carreira do vigilante, mas o vigilante é aquela posição da segurança clássica, vamos dizer assim. Mas tem escolas que fazem a parte de doutrinária, né? A análise de risco, como que você faz uma prestação de resultado, como que você busca essa relação interpessoal. Uma coisa é você falar sim senhor, não senhor, outra coisa é você defender uma ideia, né? Como é que você defende a ideia? Lá no quartel, a gente sabe como defende a ideia, né? É muito fácil, ou você impõe a ideia de uma forma, ou você acata uma ideia de outro lado. Você não tem muita saída, mas e no mercado você vai impor a sua ideia? Não, você tem que convencer. Você tem que apresentar número, você tem que apresentar resultado, você tem que apresentar o caminho que você vai seguir para você atingir aquele objetivo que a corporação está buscando, que a empresa do qual você faz parte, ela quer, né, que ela quer alcançar. Então, eu não vou citar nomes aqui de pessoas que fazem esse trabalho, porque eu posso ser indelicado aqui e esquecer de algum companheiro que faz isso daí, mas busquem essas plataformas de educação que justamente dão essas visões aí para quem está ingressando no mercado. Excelente. Tá? Escolas que fazem imersões, então são
dinâmicas ali de 2, 3 dias, que é uma enxurrada de conhecimento, e isso é interessante, um custo acessível para quem está indo embora do Exército. Enfim, Mentorias também, né? mentoria, sim, mentoria. Nós temos vários colegas aí que fazem a mentoria, tem essa iniciativa de fazer as mentorias, né? Além dessas imersões. O Auleta, o Tenente Auleta, o Tenente Oshiro, o Tenente Eduardo lá da Ebolive, ou Ebolive, nunca sei, Nós temos o Barreto, né, o Tenente Barreto, que ele faz auxilia nessa transição de carreira. Então procura essas pessoas, eu acho que vale a pena, faz parte. Aí você, às vezes ali não dá match com alguma coisa que a pessoa fala, mas você filtra, claro, né? Como tudo na vida, você filtra e aproveita o que você acha que é mais interessante. E acho que um ponto também importante, improvisando da gente falar, é a questão da humildade, né? Sim. Às vezes o militar ele sai com uma perspectiva muito grande, até pela questão da patente, da farda, e ele acha que tem um tapete vermelho esperando ele lá fora, e não é bem assim, né? O mercado privado é cruel, né? Ele não vai ter lugar cativo ali, alguém esperando ele no portão das armas, né? Ali fora do quartel. Então, isso eu sempre falo para eles, né? Baixar a bola um pouco, isso é importante de falar, porque às vezes o salário aqui dentro, lá fora, né? No caso agora, na caserna é mais alto, né? Às vezes não. Quase sempre, em né? Em 99,9% dos casos, a reentrada do militar, financeiramente falando, ela é... Tem uma perda aí, né? Ela é desastrosa, Sim. Porque o Exército é uma instituição secular e, vamos dizer assim, já existe um plano de carreira, Sim. um plano de cargos e salários, e a gente entra muito novo lá, com um salário muito bom. Enquanto a gente está lá dentro, é uma outra coisa que eu falo quando a gente entra nesses assuntos. O que acontece? O militar, ele tá lá os seus 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8 anos. Ele está inserido numa realidade que, se ele, inicialmente, ele tá ganhando muito mais do que o amigo dele lá que tá na escola. Uhum. Aí, durante a carreira dele lá, se ele não estudar, ele não vai ter a referência da faculdade, mas se ele estiver na faculdade, o colega dele da faculdade vai estar penando, vai estar trabalhando o dia inteiro à noite para a faculdade, pagar ali, né? Às vezes dar uma pedalada na mensalidade, aquela coisa, aquele desespero, quem nunca, né? Oh. E aí, e o militar tá lá dentro da caserna, ganhando um salário muito bom, né? Então, no início, o militar, ele tá aqui, na base salarial, e o amigo dele que tá ali estudando, se preparando, que é a chave do sucesso que a gente tá falando aqui, a preparação, ele tá aqui no nível salarial. Só que no meio do caminho, ela com 4 anos de serviço, tá equilibrando. Isso, né? Quando o camarada tá chegando ali no 8º ano, o cara que tá ali há 8 anos se preparando no mercado de trabalho, o salário dele tá muito equiparado com quem tá na ativa. Né? E aí o cara sai, aí entra no problema e a experiência. Onde você estava, né? Onde você estava. Você estava fazendo o quê? Sim. Tava lá marchando, tirando serviço, enfim. Tava nas atividades militares, né? Numa missão e tal. Uhum. E o seu companheiro, o seu colega que estava o civil ali, estava se preparando e indo. Então, quando ele vai entrar no mercado de trabalho, ele já tem essa perda. A primeira perda que o militar tem é a perda de salário. Né? É quase que impossível dele sair do exército tendo os mesmos vencimentos que ele tem na ativa no mundo civil. Então, principalmente oficial, né, professor? Principalmente oficial. O soldado, o cabo, ali consegue acho que o sargento e o oficial é o que tem mais disparidade, Sim. Tá? Enfim. Mas isso não pode ser algo que abale ele, não impeça ele de aceitar alguma vaga, né? A gente está falando aqui desde o começo uma palavra-chave, preparação. Sim. Se o camarada, nos últimos tempos ali dele, ele se preparar financeiramente, inclusive, né, faz um pezinho de meia, se prepara para a sua saída do exército, ele vai receber uma pecuniária, então ele vai ter uma poupancinha ali, que ele vai poder ter uma sobrevida ali, ou então o salário baixo que ele tiver, ele vai ter uma forma de complementar essa renda, né, até ele conseguir o equilíbrio ali para voltar para o status social que ele tinha quando ele estava na ativa, né. Então esse é um outro insight aí que eu acho que vale a pena a gente trazer, se preparar financeiramente também, porque é desesperador, né? Eu, no caso, tive metade, né, de perda. Então, quando eu saí, eu tive uma oportunidade de emprego. Foi o meu ex-comandante, Coronel Lemos. Coronel Me Lemos. levou lá para a BIND, que é a Associação de Materiais de Defesa e Segurança. Então, e eu senti.
Era metade do salário, o dia do pagamento, eu brinco que era o dia mais triste, né? Mas eu aceitei, era o que tinha, e aos poucos eu fui, né? Pedindo um aumento ali, outro aqui, me provando. Mas eu vejo que, às vezes, o militar, ainda mais da geração Z hoje, que é a geração mais nova, é mais imediatista, né? Então, tem muita gente que deixa de aproveitar boas vagas em boas empresas por causa do salário inicial, né? E eu falo, pô, cara, vai lá, entra, né? Logo, logo você vai conseguir subir e tal. Mas tem esse porém que você falou. O candidato concorrente dele está no meio civil e está galgando devagarinho, né? E você ficou ali, né, na caserna, e às vezes o recrutador não vai entender por que você ficou fora do meio corporativo. O recrutador, geralmente, ele não é ex-militar. Sim, sim. Se o recrutador Quase fosse nunca, ex-militar, né? quase nunca. Se Quase ele fosse nunca. ex-militar, ele ia entender, Isso. né? Mas quase nunca ele é ex-militar. Mas eu vou trazer uma outra provocação aqui também, Galdino. Muito ligado ao que você falou. Pô, eu saí do exército e no dia do salário ali era um desespero. No meu caso, especificamente, eu resolvi empreender. Então, eu não tinha esse dia do pior salário. ainda, Então, né? foi um desespero, assim, por um bom tempo, né? Para aquele militar que quer empreender... Isso é importante falar. Eu muita acho gente importante, quer, então, para o militar que quer empreender, eu uso uma máxima que o meu irmão usa. Meu irmão é R2 também, da turma de 2002, de cavalaria. E o meu irmão, assim, desde quando a gente era adolescente, assim, que a gente tem... Nós dois tivemos sempre esse viés empreendedor, ele falava assim, vamos chutar a bola e correr atrás. Chuta a bola e corre atrás, Vai pra cima. A gente vai pra cima que vai dar certo, Sim. né? Pensamento positivo, né? Sempre. E nessa de chuta a bola e corre atrás, eu acho que é a máxima do empreendedor. Não tenham medo, chuta a bola e corre atrás. Coragem. E eu vou, mais uma vez, o velho e bom storytelling, né? Da mesma forma que lá o meu amigo Carmona, da minha turma, me deu a oportunidade de apresentar a Invicta lá na empresa do qual ele trabalhava, a Invicta também ela dá oportunidade para empreendedores. Tá? Então eu vou trazer aqui exemplos. Um deles recente, que o Eduardo da Ebolive ou Ebolive, eu nunca sei. Tá valendo. Ele ainda vai me dar uma mijada por causa disso, mas a Invicta ganhou um contrato, salvo engano, no começo do ano passado, e a gente precisava recrutar, assim, uma centena de candidatos, né? E aí, pô, aquele brainstorm ali, o que a gente faz, tal, não sei o quê. Na época, eu falando com um, fala com o outro, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, nesse grupo que eu fomento de WhatsApp, tem um cara lá que fala muito do LinkedIn, né? Que ele fala do LinkedIn, do recrutamento no LinkedIn e tal. Falei, eu vou ligar pra esse cara. É o tarado do LinkedIn. É o tarado do LinkedIn, vou ligar pra ele. Liguei pra ele, ele falou, cara, beleza, quer o Provenzano, tal, não sei o quê. E, cara, foi engraçado que eu falei, olha, eu tô com um problema, eu acho que você vai ajudar a resolver, né? E ele falou, pô, manda aí, né? Carioca, né? Carioca, dele, né? Aquele jeito, acelerado, né? Aí eu falei, olha, o meu problema é esse. Ele falou, cara, eu posso te ajudar, tá? Me dá uma parte dessas vagas aí, vamos trabalhar essas vagas. Eu dei uma parte dessas vagas pra ele e deu certo. Ele conseguiu contratar num tempo recorde, em 10 ou 12 dias ele trouxe as vagas que a gente colocou para ele, ele se virou nos 30 lá e ele conseguiu entregar a parte dessas vagas. Passei mais um lote para ele de vagas, depois mais um lote, e numa dessas do networking, olá pessoal, mais um bizu, hein? O que o Eduardo fez? Ele teve uma iniciativa com outro R2 lá do Rio de Janeiro, um R2 ligado a um empreendedorismo lá também, mais pro lado público. Então, o Eduardo no meio privado e o outro R2 no meio público, eles tiveram uma iniciativa de fazer um primeiro encontro do CPOR do Rio de Janeiro, R2 Networking. Legal. E aí eles resolveram fazer o evento assim, numa segunda-feira, e o evento ia ser no sábado. O Eduardo me liga e falou, pô, vem participar desse evento. Eu falei, eu vou, não tem problema. Fui eu e mais 2 ex-militares, né, que trabalham na Invicta, e fomos lá nós 3 R2, fomos lá. Quando eu cheguei lá, o Eduardo me deu uma surpresa, né, ele me deu o microfone. Ele falou, pô, fala do seu caso, conta a sua história, eu acho que é importante. Tinha mais ou menos umas 70 pessoas lá no Rio de Janeiro, e, pô, ele me pegou de calça curta lá, um manda-brasa, né? Sei, como se vira. Se vira aí. Aí pus uma prestação lá na Invicta e tal, mas o foco lá não era prestar Invicta, era falar sobre o que a gente tá falando aqui.
como que a gente faz para o cara que está saindo do exército ser reinserido, ou então aquele cara que já saiu, que está com alguma dificuldade, como é que faz para ele vir? Bom, tinham outras empresas lá também de R2, se apresentaram e tal, mas eu não apresentei a Invicta, eu apresentei o curioso caso do grupo de R2, que fez com que eu estivesse naquele evento. O poder, né? De uma ferramenta como essa. E assim, eu fiz... lá no público tinham, na ocasião, funcionários da Invicta, que nós demos a oportunidade, que trabalhavam na operação no Rio de Janeiro. Hoje trabalham em outras empresas, alguns até são clientes nossos. E esse público, dei esse exemplo deles, né? E esse público, eu acho que foi até transformador. O pessoal, ele montou um grupo no WhatsApp também, do capítulo Rio de Janeiro, e eles estão tocando lá, eu acompanho, eu estou nesse grupo no Rio de Janeiro, e eles fazem esse trabalho. Pessoal, alguém tem uma indicação de uma pessoa para trabalhar em tal lugar? Pessoal, estou com uma vaga aqui assim, pessoal, estou com uma dificuldade aqui, alguém me ajuda? Então, para você ver o poder do contato, do networking, né? Então, é mais uma história que eu trago aqui que tem muito a ver com o nosso tema, que é justamente se preparar, Sim, né? E eu acho que tem um pouco a ver com maturidade também, né, aproveitando, porque antigamente a gente tinha os encontros dos grupos só para contar a história de quartel, aquela coisa, e a gente começou a perceber... Não, mas a mentirada continua, viu? Mas era só para isso antigamente, lembra? Não tinha muita coisa prática, né? Então a gente começou a mudar isso também um pouco, né? Sim. Vamos fazer coisas práticas, conexões de verdade, conexão para emprego, indicações, porque eu recoloco bastante gente, de cada 10 vagas, 8 ou 7 ou 8 ou 9 ali quase são de indicações, né? O formato de recrutamento antigo, ele já está se perdendo muito, né? Porque a base, a confiança, ela é muito forte hoje. Então, o que a gente vem assistindo, cada vez mais militares trazendo outros, né? Esse exemplo que você deu do grupo de WhatsApp. Então, são coisas que as turmas podem fazer. A minha turma, por exemplo, tem 180, né, alunos. A gente não consegue juntar 5, 10, às vezes, né? Vou te falar que a minha turma tem essa dificuldade. Esse ano aqui foi 20 anos da minha turma. Fizemos um churrasco, inclusive fui lá na Invicta. Cara, 20 anos depois eu tô descobrindo o que o pessoal faz da vida. Pois é. Ao desperdício de potenciais clientes, talvez, ou parceiros que você tem. Exatamente. Então, se a gente conseguir criar sistemáticas de mapeamento dessa galera toda, a gente vai ter um potencial absurdo de negócios, empregos, ajuda. Eu vou dar contar uma outra história recente, que você tem responsabilidade nisso. Você me apresentou o Tenente Peixoto. Isso. O Tenente Peixoto, R2, empresário também. Serviu comigo. Serviu com você, isso. Olha lá. E nós tínhamos uma demanda. Eu precisava de cesta de Natal, né? Eu falei, peraí. A engrenagem aqui começou a funcionar, aí eu pedi pro meu pessoal de compras e o time de RH, eu falei, olha, a gente não tem que dar cesta de Natal, né? Não é obrigatório, mas é uma prática da Invicta desde quando a gente começou. No final do ano a gente dá uma cesta de Natal ali para os funcionários. Falou, sim. Falei, em vez da gente procurar essas cestas... lá fora, né? Lá fora, e cestas já montadas, por que a gente não personaliza uma cesta de Natal com produtos que a gente possa escolher? Fala com o Peixoto. Olha só. Bom, o Peixoto suou a camisa lá, né? Conseguiu montar quase 1.000 cestas e o pessoal tá lá maluco na logística para distribuir, mas olha só como a questão lá do empreendedor, da Invicta ajudar a estender o braço ali pro empreendedor, da mesma forma que a gente já foi ajudado por outros. Sim. Eu faço questão daquele ex-militar que tem alguma solução ali, da gente contratar essa solução, de certa forma, eu acabo ajudando. Eu tenho uma contratação recente de um serviço de um militar de carreira, de um coronel R1 que está se preparando para a vida civil, e ele já montou uma empresinha e a gente comprou aí um lote grande de um produto que ele fabrica. Então, para você ver que não é só o temporário que tem a dificuldade, né? O militar de carreira também tem a dificuldade, e a gente estende a mão ali pro camarada né, na iniciativa dele. Que legal. Às vezes, cara, nesse encontro aí lá no Rio de Janeiro, o Eduardo, quando ele fez o agradecimento, eu fiquei até surpreso e até emocionado. Né? Militar não se emociona, mas eu fiquei, né? Fiquei assim, olha que legal, hein? E ele falou, eu sou grato pela oportunidade que esse cara aqui me deu, e apontou pra mim.
Por quê? Porque hoje a Ebolívia ou a Ebolive, ela chegou num patamar que chegou porque esse cara, sem me conhecer pessoalmente, importante destacar isso, ele falou, ele me deu uma oportunidade. Então, com a oportunidade que ele me deu, eu estruturei a minha empresa para atender não só ele, como outros clientes que vieram depois dele e que vão se perpetuar, né? Então, é interessante. A gente não tem noção do nosso potencial, eu costumo falar, né? Se a gente se juntar, cara, vão vir coisas absurdas, cara, né? nós somos os bovinos cercados ali por um arame de alguns milímetros e nós não temos a noção da força que a gente tem. Se a gente tivesse noção, a gente está construindo essa ideia, essa noção, a gente estouraria esse arame no peito e, porra, a gente dominaria. A maior parte dos segmentos que a gente está inserido, a gente dominaria. Sim. Somos um exército, né? Aproveitando aqui fora de profissionais de todas as áreas. Né? Tem até o R2 Business, né? Que é o grupo que a gente faz parte. Temos advogados, contadores, pessoal de marketing, enfim, todos os profissionais, né? Veteranos que se unem de vez em quando aqui em São Paulo para conversar, falar sobre negócios, parcerias, enfim. Eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais isso, né? E você é testemunha porque você já participou também de alguns. E a gente sai de lá com uma planilha com todos os contatos de todos ali, isso é legal também, né? Depois marca um café, marca uma visita e vai para cima, né? Na cara de pau mesmo para fazer negócio. No último encontro que você teve, o Tenente Taquê, que é da minha turma, palestrou, para mim foi uma surpresa também, e ele tá no meu radar para vir fazer uma palestra aqui e ele gravar um conteúdo para minha Universidade Invicta para eu levar a mensagem dele para os meus colaboradores. Eu acho isso interessante e, cara, é uma via de mão dupla. Essas trocas elas são primordiais para quem está começando ou para quem é empreendedor, para quem está empreendendo e até mesmo para quem está entrando no mercado de trabalho, né? Isso é imprescindível. Excelente. Então, pessoal, recado aí do Provenzano, né? Convidando vocês a trabalharem no Grupo Invicta, né? Agora, o pessoal que vai sair em janeiro, fevereiro, está buscando uma oportunidade, um trampolim, né? E tem que se preparar, como ele falou, né? É importante estar ligado no que está acontecendo. Tem muito vídeo grátis no YouTube, enfim, mas entre em contato lá com a Invicta. Até, Provenzano, se puder oferecer alguns cursos para o pessoal que está saindo já antes, né? De noções de controle de acesso, operador de monitoramento, as principais carreiras que você tiver lá dentro, né? Porque às vezes o militar não sabe nem qual cargo que ele quer, né? E um cuidado que ele deve ter também, que eu acho que você sabe bem sobre isso, os militares, eles têm a tendência de ir para a área de segurança, mas às vezes nem tem o perfil para isso, né? Eles vão no automático e às vezes percebe lá na frente que, opa, estou no lugar errado. Então vamos de história. A gente ganhou um contrato em 2017. Era uma empresa de tecnologia, a empresa muito grande hoje, era uma startup na época, e um R2 trabalhava lá, e a gente se cruzou por acaso, a gente já estava prestando serviço lá e ele foi contratado, tá? E aí o contrato aumentou tal, e aí eles precisavam de fiscais de piso. Qual que era a função desse camarada? Ele era como se fosse um inspetor, em vez de ser escolar, inspetor corporativo, né? Para educar ali, ajudar a educar os funcionários daquela empresa a se portar diante da liberdade que a empresa proporcionava na ocasião, né? Era uma startup, tinha muito aquela pegada lá do Vale do Silício, né? Não tem hora para entrar, não tem hora para sair, cerveja à vontade, café e tal, não sei o quê. Só que o pessoal tinha que ser norteado com relação a isso. Não deixa a latinha de Coca-Cola, não sei se pode falar a marca, não deixa a latinha de refrigerante ali em cima da bancada que alguém pode esbarrar e vai danificar um computador ali, que é caro, tá? Um ativo caro. E aí a gente criou uma solução, esse fiscal de piso que tinha mais esse viés orientador. E aí o contratante lá, que já não era o militar, era uma civil, eu falei, olha, nós priorizamos a contratação de ex-militares, né? Eles têm um porte doutrinário que talvez ele vá coincidir. Ela falou, não, eu não quero aqui os policiais do exército, não. Eu quero só o pessoal. Eu falei, não, confia, a gente vai trazer esses ex-militares, mas eu vou dar uma tintura corporativa neles, né? Então, verniz, né? Como um verniz, vou tirar o verniz VO, verde oliva lá, tirar a camuflagem e vamos colocar ali Então, assim, não foi colocado um vigilante lá com a farda de vigilante que nem a gente vê na porta de um banco, foi colocado um ex-militar, na ocasião acho que foram 10 ou 12 ex-militares, talvez mais até, não me lembro, mas a gente colocou uma camiseta polo,
né? O logo da empresa, o logo do cliente. E nós ensinamos a eles essa abordagem mais mais assim. sutil, vamos dizer assim, mais corporativa, Uhum. né? Não vou falar sutil, vou falar mais É, corporativa, sim. tá? E nessa abordagem mais corporativa, ele esqueceu a origem militar ali, né? Vamos dizer assim, ele continuou com a doutrina militar dele, mas aquela questão lá de ei, você aí, negativo, tá errado, de pé um dois, Isso, né? vaza, Não, sai fora. não, ele, tudo bem, amigo? Nós somos do time de segurança e, pô, talvez essa latinha aqui não tá no lugar adequado. Isso. Eu vou colocar ali naquela bancada e se você puder, toda vez que for, dá um golinho ali e deixa ali para não danificar o computador. Só, é a mesma função, vamos dizer assim, do PE orientador ali, né, do, sei lá, do cara da companhia de guarda e tal, e do plantão do alojamento, né, que é orientar os companheiros, pessoal, o comandante de companhia pediu para recolher o material e colocar no armário. É quase a mesma coisa, só que no ambiente corporativo, né? Então, foi essa experiência aí que eu compartilho com vocês, que justamente dá a visão de como é a realidade dos fatos aqui, né? Não, e ensinar a adaptar a linguagem, né? Porque às vezes ele acha que lá fora, né? No caso aqui fora, vai ser igual lá dentro. E não é. Aqui você vai ter que pedir o por favor. Outro mundo. Você poderia fazer alguma coisa, enfim, né? Mas o militar tendo a essência, a doutrina, sabendo o que é certo, ele vai seguir. A questão dos valores, eu acredito muito nisso e falo para as empresas. É claro, não existe milagre, né? Existem militares que às vezes vão pisar na bola? Claro, isso existe, né? Mas ele tem pelo menos a noção do que ele deve fazer. Se ele não fizer, aí é o livre-arbítrio, né? Ele coloca lá que a gente prioriza a contratação de ex-militar, né? Acaba sendo um diferencial, não é uma coisa impositiva, mas por afinidade, por conhecermos ali as skills que os militares têm, inclusive a gente põe isso na nossa prestação, confidencialidade, comprometimento, pontualidade, disciplina, né? Isso tudo que a gente aprende ali, muitas vezes é incutido ali na nossa cabeça, na nossa formação inicial, isso para o meio civil acaba sendo um diferencial, porque quem não vivenciou a doutrina militar ali, muitas vezes ela passa desapercebido essas skills, né? Elas acabam, é só um detalhe, ser pontual é só um detalhe, para o militar é obrigação, ser disciplinado, puta, é só um detalhe, mas para o militar ele é uma obrigação, né? Ser uma pessoa pontual, né? Não, confidencialidade. Pô, o cara ali não sair falando as estratégias ali, a forma que a guarnição se comporta no dia de serviço, onde são os postos. Pô, o civil ele não tem essa formação, né? Nem tem como. Sim, não dá para cobrar dele. Não dá para cobrar dele isso, né? O militar já não, já é praticamente uma obrigação ele ser isso. Então a gente traz essas obrigações do meio militar e quando aplicado no meio civil, elas se destacam. Sem dúvida nenhuma, elas se destacam porque quem não passou no meio militar, ele não faz ideia de como é, né? E do quanto isso é importante também, né? Eu acho que é uma grande tendência, Provisano. A gente vai assistir isso, as empresas cada vez mais buscando, isso já está acontecendo. Empresas multinacionais estão vindo para o Brasil já com essa filosofia e até montando comitês de veteranos, que é algo que a gente não via ou nunca viu, né? Mas eu vou sempre saber que o Grupo Invicta, eu acho que foi a primeira empresa a estender a mão para os veteranos e a gente vai lembrar disso mais para frente, né? Com certeza. E a gente está encaminhando já para o final, Provisano. E eu queria entregar para você uma simples lembrança, né? Como militar tem, né? Que é um troféu aqui nosso de empresa parceira dos veteranos. E agradecer você por toda essa trajetória sua, dando essa oportunidade. Muitos destinos sendo transformados, né? Com certeza. E pessoas que às vezes não teriam condições de adentrar no mercado de trabalho estão conseguindo por causa da Invicta. Então, você tem um mérito enorme nisso, né? Às vezes você pode ser que não tenha nem a noção disso, né? Porque, certamente. Mas a gratidão que essas pessoas têm, ela é muito grande. Eu já ouvi várias vezes, como eu falei no início. Então, eu espero que você siga sempre nesse caminho, levantando a nossa bandeira, porque é muito importante, a gente depende disso, né? Desse papel empresarial, de estender a mão, de ajudar, de acolhimento, bem social mesmo. Porque às vezes o militar fala, a força não me preparou. E eu falo, não, a força não tem essa atividade de fim de te preparar. A força te formou ali, te deu os valores, né? E a gente tem outras ações hoje
como as mentorias, o próprio podcast, a divisão aqui, que é esse grande hub de soluções paramilitares que a gente está formando. Então, queria agradecer, né, você pela presença, e a gente tem um quadro agora aqui para finalizar chamado A Hora do Recrutamento. Então, queria que você convidasse o pessoal a ir trabalhar na Invicta, mostrar aí por que eles devem escolher esse caminho das pedras aí. Uma outra visão que eu tenho é as instituições, Exército, Marinha, Aeronáutica, PM, elas por si só elas não têm a obrigação, no meu ponto de vista, de formar, de preparar esse militar para essa transição de carreira. Apesar de ser uma tendência que a gente está buscando criar essa tendência, né, Galdino? O trabalho que você faz, o trabalho que a Invicta faz, o trabalho que tantos outros ex-militares fazem, eu ainda acho que não tem as forças, elas não têm ainda essa maturidade, né, de tratar isso como um programa delas de preparação para a reserva. Então, a responsabilidade da preparação, ela recai a quem? Ela recai a você aí que está assistindo a gente. Você tem que se preparar, você tem que se preocupar com essa preparação. Talvez, quem sabe, uma hora os comandos das forças, enxergando esse nosso movimento, eles comecem a fazer isso como um programa institucional, né? E como em outros países do mundo deve acontecer, mas aqui ainda não. E, pessoal, uma outra questão, não se preocupem com o cenário político, com o cenário econômico, essas coisas passam, tá? Mas a nossa preparação, ela tem que ser eterna, né? Da mesma forma que lá no Exército a gente sempre ouviu que a gente pode ficar anos sem guerra, mas a gente não pode ficar um minuto sem estar preparado. Sim. Por que a gente não usa isso pra gente? Na carreira, a gente pode não precisar ainda. Estou 8 anos aqui no Exército, eu sei que eu vou ficar 8 anos, mas eu vou me preparar. Uma hora eu vou estar no mercado de trabalho, tá? Então esse eu acho que é a visão que eu queria trazer para vocês aí que estão assistindo a gente. Excelente. A capacitação contínua, né? Claro. Desde o primeiro ano ele vai começar a se capacitar, olhar para fora e para quando chegar no momento certo, cara, ele... É que eu comecei a desembestar para falar aqui agora, mas quando eu estava na ativa, quando eu era o chefe da divisão de PNR, eu tinha uma dificuldade lá. Eu tinha o soldado que era só pedreiro. Eu tinha o soldado que era só eletricista, o soldado que era só encanador. Quando eu colocava esse cara lá para fazer uma obra lá num apartamento, o pedreiro ia lá e quebrava. Aí ele saía, aí chegava o encanador. Ou seja, ele só conseguia ir 1 ou 2 dias depois porque ele estava em outra missão. Aí eu falei, pô, por que esses caras não podem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? E aí, na época, eu cheguei para uma empresa que prestava serviço lá pra gente e falei, cara, vamos fazer uma troca? Eu cedo alguns militares para você, você prepara esses caras aí, vai te ajudar e vai me ajudar. Né? Então, esses caras iam lá numa obra que essa empresa estava fazendo, aprendi a fazer a parte hidráulica, a parte elétrica, depois eu conseguia cursos para eles até de graça, Senai, eu via ONGs e escrevia os caras lá e falava, vai lá e faz esse curso aí. Então, com isso, eu não tinha, depois de um tempo, eu não tinha só mais o pedreiro. Eu tinha o pedreiro que era encanador, eu tinha o azulejista que era eletricista. Então, eu criei uma otimização lá do uso do recurso, né? E ajudei esse cara lá na frente, talvez nem ele estava enxergando, talvez nem eu estava enxergando, que eu ajudei esse cara lá quando ele foi embora a ter uma outra qualificação. Né? Então, até hoje eu tenho contato com esses ex-militares e eles falam disso daí, pô. O tenente Provenzano lá me colocou para fazer tal coisa, eu aprendi e hoje eu uso isso aqui e tal, né? Então é super engraçado. O Grupo Invicta é uma empresa que tem 12 anos de trajetória. Nós somos uma empresa que tem um terreno fértil para crescer. Nós somos uma empresa de oportunidade. Eu dei aqui o exemplo do Tenente Teixeira, que foi o nosso funcionário 1 e saiu como diretor de planejamento estratégico. Eu tenho aqui outros exemplos, o Tenente Guerra, que recentemente foi para uma multinacional. Ele entrou lá como analista lá na área de risco e de proteção executiva. Alcançou o patamar lá de gerente de operações. Eu tenho o Edson, que foi soldado, foi para o Haiti, ele entrou lá como coordenador, hoje ele é gerente de operações também. Eu tenho o exemplo do Ricardo, que a gente comentou aqui antes, né, que ele foi indicado por um amigo em comum, né, o Serpa, e o Serpa me ligou e falou, pô, eu tenho indicação de uma pessoa aqui, conheci o cara veio na empresa, gostei dele, e ele
me passou o telefone do Ricardo. Na hora eu liguei pro Ricardo, falei: Ricardo, tudo bem? Me conta um pouco de você. Não, trabalho na companhia de comunicações e tal. Eu falei: cara, comunicações tem um pouco a ver com tecnologia. Você faz aí a parte de TI, câmera e tal. E ele falou que sim, tinha essa experiência. Eu falei: vem aqui trabalhar com a gente. Ele veio como, não me recordo, acho que como supervisor, o coordenador da área de segurança eletrônica. Depois ele foi pro mercado de trabalho. Eu tenho aí, se eu for parar para contar, eu devo ter mais de 30 histórias de carreiras de pessoas que saíram do exército e entraram na Invicta. O Guerra, por exemplo, né, ele estava tirando um mês sabático lá, estava com um problema, ele estava, salvo engano, em Recife, liguei para ele: Guerra, tudo bem e tal, meu, vi o seu contato no grupo, me fala um pouco de você e tal. Aí ele falou: volto para São Paulo na segunda. Eu falei: então vem aqui conversar com a gente. Segunda-feira ele conversou comigo, na terça-feira ele começou a trabalhar com a gente. Então, a Invicta é uma empresa, é um terreno fértil, uma empresa sólida que busca dar essa oportunidade para quem vem do nosso meio. É uma empresa de oportunidades. Então, sigam as nossas redes sociais. O Galdino depois possivelmente vai colocar na descrição do vídeo. E acompanhem lá as nossas iniciativas relacionadas à Academia Invicta. Então, possivelmente, nós vamos divulgar lá esse programa no próximo ano. E acompanhe a gente. E qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, pode me procurar pessoalmente no meu LinkedIn, no LinkedIn da Invicta. E eu sou uma pessoa altamente receptiva aí para esse tipo de iniciativa. Excelente, professor. Eu acho que a lembrança que eu dei foi muito singela, assim, para a Sim. grandiosidade da sua ação e da sua importância aí entre os veteranos. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Continuem acompanhando aí os nossos programas do Contrate Veteranos. Uma visão estratégica sobre o meio corporativo. É o caminho das pedras, né? É o que a gente fala dentro da caserna. Um grande abraço para vocês e a minha continência.